Em 2017, o Milan foi comprado por um grupo chinês e a promessa era devolver o gigante italiano de onde nunca deveria ter saído, do topo do país e da Europa. Naquele ano, na temporada 2017-2018, os novos donos investiram mais de 200 milhões de euros em contratações, mas o que parecia o início de uma nova era terminou com um sexto lugar na Série A e boa parte dos reforços simplesmente não vingou. Agora vamos relembrar quem chegou e o que aconteceu com cada um deles. É impossível começar esta lista sem falar do principal nome daquela janela, Leonardo Bonucci. O zagueiro chegou da Juventus por impressionantes 42 milhões de euros, não só com status de titular, mas como capitão e líder técnico de um time em reconstrução. Mas o que se viu foi um jogador que nunca pareceu confortável com a camisa rossoneira. Bonucci disputou 51 partidas, marcou 2 gols e deu uma assistência, mas não conseguiu comandar a defesa. Após apenas uma temporada, voltou para Turim, encerrando uma passagem frustrante, que simbolizou os erros daquela janela. Outro grande investimento que não deu retorno foi o do atacante português André Silva, contratado junto ao Porto por 38 milhões de euros. O jovem promissor até marcou 8 gols na Europa League, mas quando o assunto era campeonato italiano, ele teve dificuldade para se adaptar e fez apenas 2 gols. Sem o protagonismo esperado, acabou emprestado ao Sevilha já na temporada seguinte. O croata Nikola Kalinic foi outra aposta no setor ofensivo, sendo contratado por 27 milhões. Mas o que se viu foi apenas 6 gols e 6 assistências em 41 partidas. Kalinic não conseguiu render e ao fim da temporada foi para o Atlético de Madrid por pouco mais da metade do valor pago. Para o lado direito da defesa, Andrea Conte foi contratado da Atalanta por 24 milhões de euros, mas infelizmente uma grave lesão no joelho comprometeu totalmente a temporada. Ele atuou em apenas 5 partidas e nunca conseguiu retomar o nível que o havia destacado na Atalanta. No meio-campo, uma das contratações foi o argentino Lucas Biglia, contratado da Lazio por 19 milhões de euros. Ele sofreu com problemas físicos e nunca conseguiu jogar como se esperava. Em 3 temporadas fez 70 jogos, marcou apenas 2 gols e deu 2 assistências. Além de Bonucci, outro zagueiro que não rendeu foi Matteo Musacchio, argentino que saiu do Villarreal por 18 milhões de euros. Alternando entre banco e titular, não se firmou e terminou o ano com apenas 22 jogos e 1 gol marcado. Um lateral que eu gostava, mas não deu tão certo no Milan, foi Ricardo Rodrigues, suíço ex-Wolfsburg contratado por 15 milhões de euros. Ao contrário de muitos, ele até teve sequência, disputando 47 jogos e marcando 4 gols. Porém, seu rendimento caiu na temporada seguinte e acabou perdendo espaço. A última dessas contratações duvidosas é Fábio Borini, adquirido por 6 milhões de euros do Sunderland. Ele até foi um jogador esforçado, atuando em várias posições, mas ficou longe de ser uma peça relevante na equipe. Com 5 gols e 7 assistências em 44 partidas, teve um papel secundário, sendo um jogador que revezava entre a titularidade e a reserva. No meio de tantos nomes que decepcionaram, 2 jogadores podem dizer que se destacaram. O primeiro é Hakan Çalhanoğlu, contratado por 23 milhões de euros junto ao Bayer Leverkusen. O meia turco chegou como um nome promissor, conhecido pela sua qualidade na bola parada e pela criatividade. Naquela temporada, ele terminou com 8 gols e 13 assistências em 45 jogos. Embora a passagem tenha sido marcada por altos e baixos, ele se firmou no clube até a polêmica saída para a Inter de Milão em 2021. Onde começou a ser odiado completamente. O grande destaque daquela janela de transferências foi o volante Kessié. O marfinense foi contratado da Atalanta por 32 milhões de euros e logo mostrou a que veio. Com um grande físico, ótima marcação e boa chegada ao ataque, Kessié se tornou titular absoluto e referência no meio de campo do Milan. Na primeira temporada disputou 54 partidas, anotou 5 gols e contribuiu com 4 assistências. Nas temporadas seguintes, Kessié se tornou um dos pilares do projeto de reconstrução do Milan. Em 2021 foi peça-chave na equipe que recolocou o clube na Liga dos Campeões e depois ajudou o time a conquistar o Scudetto na temporada 2021-2022, algo que o Milan não alcançava havia mais de uma década.